Brasil Climate Podcast é uma produção da Rádio Mínima. Bem-vindo ao Brasil Climate Podcast, um espaço para falar sobre os desafios e as oportunidades de mudar o mundo através da inovação. Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast da Brasil Climate Summit. A gente está aqui hoje com uma convidada super especial que participou da última edição no ano passado e deu um show por lá. E hoje a gente vai poder aprofundar a conversa aqui com ela. Antes disso, meu nome é Luiz Facuri, eu fiz o mestrado de Administração Pública aqui na Escola de International Affairs em Colômbia. E aqui comigo está o Israel. Boa. Oi, gente, eu sou Israel, sou de Floripa, Santa Catarina, e estou atualmente cursando o mestrado de Administração Pública aqui na CIPA, em Colômbia, e tenho a grande honra aí de poder participar, junto com o Luiz, desse podcast, e apresentar aí a nossa primeira entrevistada, a Camila, que é uma inspiração não só para mim, mas para muita gente, que deu um show aí no último Climate Summit. Camila, super bem-vinda. Se puder começar te apresentando um pouquinho, vai ser ótimo. Seja bem-vinda. Israel, Luiz, super obrigada pelo convite. Estou muito honrada, não só de ter estado no Brasil Climate Summit ano passado, mas de poder fazer essa conversa aqui com você. Para quem está me ouvindo, eu sou uma mulher negra, eu estou vestindo uma blusa marrom de bolinhas, estou com cabelo black power, fone de ouvido, e atrás de mim tem uma parede amarela, se você não estiver vendo o vídeo. Para mim é uma honra estar por aqui, e a conversa lá no Summit, acho que o convite foi muito para compartilhar um pouquinho do que tem sido os meus últimos 3 anos de trabalho enquanto empreendedora social e trabalhando com agenda de clima, especialmente no campo da justiça climática e do fortalecimento de comunidades tradicionais. Enfim, eu estou animada por esse nosso papo aqui. Muito obrigada. Muito legal. Então, aproveitar já entrar nessa onda que você trouxe para a gente da sua trajetória. Conta um pouquinho para a gente como que foi a sua trajetória, como surgiu o seu interesse pela Amazônia e pela causa climática. Explica um pouquinho para a gente disso. Boa. Bom, meu interesse pela Amazônia surge em 2017, não como um interesse, né, direto. Eu trabalhava com projetos de educação e tecnologia, e uma grande amiga, Camila Brito, que, enfim, já fez a passagem dela agora durante a pandemia, mas uma amazônida apaixonada por cidadania e por tecnologia, me convidou para participar de um projeto que ela organizava no estado do Pará, chamado Barco Hacker, e onde a gente literalmente montava um laboratório de fabricação digital no barco e ia de comunidade ribeirinha em comunidade ribeirinha, compartilhando esse conhecimento e tendo um momento de ajudar a expandir os horizontes dessas populações através da educação e da tecnologia. Minha primeira memória é de sobrevoando o estado do Pará, olhar para baixo e conseguir já ver de cara a diferença do que estava desmatado e do que era floresta. E aí um parênteses para dizer que o Pará é o estado com o maior índice de desmatamento do Brasil, é o estado com maior presença de garimpo ilegal e é o estado com maior presença do agronegócio. E essas fazendas acabaram muitas sendo, adquiridas ao longo do tempo por uma coisa que a gente considera um crime, que é a grilagem. Então tem muitos desafios, e olhar aquilo do alto do avião sem antes saber exatamente como que era aquela dinâmica já me doeu bastante. Conhecer aquelas pessoas de perto, para mim foi meio que um amor, um chamado à primeira vista. Assim. Na hora que eu entrei no Rio Guamá pela primeira vez, eu tinha certeza que eu tinha que voltar para aquele lugar. Me comprometi com aquele projeto, que era o Barco Hacker no começo, depois comecei a ser voluntária e participar de outras ações com o Sebrae do estado do Pará, comecei a ir para outras regiões, outros estados. Aí outro parênteses, né, que a Amazônia brasileira é composta por 9 estados e não só o bioma amazônico faz parte, a gente tem nesses estados ainda outros 2 biomas, a gente vai ter região da Amazônia que o bioma predominante é o cerrado, e a gente vai ter
também algumas partes ali da Caatinga, ali, como parte dessa grande Amazônia tão diversa que é, onde moram quase 40 milhões de brasileiros, quase 30, não, minto, errei o número aqui, são mais de 30 milhões de brasileiros, cerca de 32 milhões, e 25 milhões aí de pessoas vivendo nessa Amazônia urbana, dentro desses 9 estados que eu me dispus a procurar conhecer, isso lá em 2017. De lá para cá, comecei a trabalhar muito e ajudar muito projetos de empreendedorismo social e inovação no território. Comecei a me relacionar um pouco mais com as comunidades, ser voluntária, até que em 2021 eu participei da minha primeira cúpula do clima, que foi a COP26, lá em Glasgow, na Escócia. E aí eu brinco que eu cheguei na COP por um backdoor, porque uma brincadeira, esses acessos escondidos que os desenvolvedores falam. Porque eu não sabia nem como ir, não sabia como adquirir uma badge, né, que é uma credencial, e fui descobrindo, consegui autorização, peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado e falei, vou lá, descobrir que trem é esse e como que eu posso trazer mais pessoas para essa discussão. Acho que 2021 foi o ano que tudo mudou, porque enfim, fui servidora pública por 5 anos. No meu trabalho na administração pública, de alguma maneira, a gente já se relacionava com questões de clima, mas isso ainda não estava presente no meu dia a dia. Lá na COP, eu descobri exatamente do que eu estava falando. Tipo, eu conhecia os problemas, mas eu não tinha um termo técnico para eles. E aí, lá na COP, eu falei assim, caramba, mano, é tanta coisa importante para saber, mas é tão difícil entender a conversa que essas pessoas estão tendo. Como é que eu ajudo a simplificar? E aí, enfim, reuni alguns amigos, a gente de ampliar o debate sobre mudanças climáticas, sobretudo sobre a ação climática a partir da perspectiva das pessoas mais afetadas. E a gente faz isso convidando pessoas que são formadoras de opinião, influenciadores digitais, pessoas que estão aí à frente de movimentos cívicos, políticos, que estão à frente de grandes corporações, para se unirem e vivenciarem uma experiência tão forte quanto a que eu vivi, porque eu realmente acredito que o comportamento das pessoas pode ser mudado a partir da experiência. Então, a gente faz esse convite para depois essas pessoas ajudarem a gente a fazer mais pessoas conversarem sobre o assunto. Eu brinco que se existe um funil para falar sobre o assunto clima, a missão da Creators Academy é colocar mais pessoas possível na boca do funil, começando a falar sobre o assunto, começando a expandir a consciência sobre o assunto. Acho que, diante de tudo que está acontecendo no Brasil, em outros lugares do mundo, muita gente está começando a perceber que não é uma coisa isolada. E aí eu virei toda a minha carreira para isso. Assim. Nos últimos 3 anos eu fui consultora, trabalhando com projetos de inovação e estratégia de responsabilidade social, com algumas empresas relevantes que operam aqui no Brasil, mas eu entendi que eu quero estar onde a mudança pode ser vista a olho nu, assim, sabe? Ao mesmo tempo, fazendo pontes com pessoas que as suas decisões, os seus produtos, processos, impactam a vida de outras pessoas que talvez não tenham voz. E aí tenho equilibrado isso nos últimos meses e tenho colhido alguns frutos, assim. Acho que o Brasil Climate Summit foi um exemplo de poder fazer uma conversa sobre aquilo que é importante numa linguagem que todo mundo entende e consegue participar. Eu acho que esse é o maior desafio da frente que trabalha com ação climática hoje. Discutir justiça climática, discutir descarbonização, discutir desmatamento, discutir regeneração. A gente vai colocando tantos termos técnicos nesses debates e, no fim do dia, o que a gente precisa é aproximar as pessoas para que elas entendam
como tudo isso afeta o dia a dia, como isso afeta o preço do feijão e do arroz, como isso afeta o preço da conta de luz, como isso afeta onde você vai morar daqui para frente, ou se sua casa se você vai perder tudo numa enchente, porque não tem uma política pública de adaptação na sua cidade. Então, hoje todo o trabalho está em torno disso, e a gente tenta fazer, né, convidando múltiplos stakeholders para a conversa de uma maneira facilitada, simples, honesta. Acredito muito em diálogos com honestidade radical, e é isso que a gente tem tentado fazer. Camila, e isso é então o que a gente chama de ativismo climático, é isso? Sim. A gente pode chamar isso de ativismo climático. Eu gosto de fazer um adendo, porque muitas pessoas olham para o ativista só como aquela pessoa que vai para a rua com um megafone na mão fazer um protesto, né? Vai falar que a ativista climática é a Greta, por exemplo. Para mim, o meu trabalho, o meu ativismo, ele tá ligado a plano de ação. Tipo, eu até vou numa manifestação, eu vou num movimento e etc. Mas na segunda-feira, no outro dia, eu sento na mesa e faço um plano. E executo um plano. E convido as pessoas para as conversas difíceis. Eu gosto de pensar que no campo ativista, eu sou a segunda onda. A onda moderada que vem fazendo as costuras e executando os projetos, sabe? Gosto de pensar que eu tô mais ou menos nesse lugar. Ô Camila, muito bom. Acho que essa tua pegada de mobilizar as pessoas, de engajar e de simplificar esse debate que eu acredito que cada vez mais está vindo para a pauta. E aí, quando ele vem para a pauta, a minha pergunta é: como que você acha que é a diferença entre a responsabilidade de grandes empresas e a nossa responsabilidade como cidadão? Como que você acha que esses dois atores, se eu posso resumir em dois, se conectam com a pauta do clima? Boa. Me lembra a frase do Tio Ben no Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu acho que é exatamente assim. Quanto mais poder a sua palavra tenha, e aí eu gosto de fazer um paralelo, por exemplo, na legislação brasileira, se você é uma figura pública e fala uma coisa, tem um peso. Se você é uma pessoa anônima e fala a mesma coisa, tem outro peso. Por quê? Porque o impacto daquilo que você faz, daquilo que você fala, pode alcançar e fazer a diferença num volume diferente para as pessoas. Pode fazer um estrago maior ou pode fazer um estrago menor, dependendo de quem você é. É a mesma lógica de quando você é uma corporação, por exemplo, que trabalha com combustível fóssil, e de quando você é uma pessoa que abastece o seu carro com gasolina. O impacto é diferente nisso daqui. Quando você abastece seu carro com gasolina, diante de toda a indústria, a sua pegada de carbono é irrisória, por exemplo. Então, acho que a diferença aqui é qual é o impacto, qual o potencial de impacto negativo gerado. Então, para mim, a responsabilidade das empresas está na construção de processos que garantam que vai ter planeta para as outras pessoas. Porque são essas pessoas que estão eventualmente, ou quase, eventualmente não, regularmente, lucrando com os resultados de tudo isso. Ai, Camila, um monte de gente se beneficia, muitos empregos são gerados e etc. Legal, isso tudo é muito bom. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o que a gente chama de escopo 3, gente, basicamente o que a galera fala de escopo 3 é a cadeia de suprimentos de uma indústria. Tipo assim, eu cuido do meu jardim. O meu jardim são as emissões e o meu inventário de carbono dos meus funcionários, os meus CLTs. Fora disso, é o escopo 3, que é a cadeia de suprimentos dessa organização. Tem empresas que têm cadeias com mais de 100 milhões de pessoas envolvidas. Tem muito peso no que essa empresa decide
ou faz pelo mundo, ou como ela processa produtos, ou como ela lida com as comunidades que produzem a matéria-prima para os produtos dela. Então, eu acho que a responsabilidade está também no volume de pessoas impactadas pela cadeia de cada organização. No nível individual, é óbvio que a gente gera impactos no mundo, mas qual que é o impacto de uma pessoa que faz um voo de jatinho de 3 minutos para mim ou para você usando um Uber? A diferença para mim, quando a gente considera uma pessoa que tem um jatinho e faz um voo de minutos e uma pessoa que usa um carro, a responsabilidade é maior, porque o poder é maior. E eu acho que essa é a relação. No nível individual, tem alguns estudos que apontam que, por exemplo, o que faz a pegada de carbono de uma pessoa ser maior são, acho que, 3 coisas. Primeiro é ter filho. Então, aí a galera tá falando, gente, acabou, vamos continuar reduzindo a taxa de natalidade. Ter filho emite muito. Depois, viajar de avião. Depois, ter carro. E depois, comer carne. Só que fazer controle dessas 4 coisas é tipo assim, controle social de que classe? Porque a taxa de natalidade nas famílias com poder aquisitivo maior já é menor. Por exemplo, quando a mobilidade social, a capacidade de usufruir de coisas consideradas boas, viagem, passeios, alimentação, transporte de carro e etc., por pessoas de classe C e D, por exemplo, já é restrita. De verdade, o impacto dessas pessoas num nível individual é muito desproporcional do impacto das corporações, das indústrias. Então, acho que a conversa muda aí. Ao mesmo tempo que o meu convite para as pessoas não é porque o agronegócio gasta 17 mil litros de água para fazer 1 quilo de carne que eu não vou pensar em cuidar da gestão hídrica da minha casa, que eu não vou pensar em fazer, compostagem, que eu não vou pensar em reciclar, que eu não vou pensar em fazer uma gestão melhor de como eu uso energia na minha casa. Ou eu não vou buscar fontes de energia mais sustentáveis se eu tiver condições de pagar por elas. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, mas que a gente não pode pôr o peso no indivíduo do que é, na verdade, responsabilidade de outros setores. Aí eu acho que tem uma outra etapa que Camila, mas as empresas, as indústrias são só vilões e vilãs nesse caminho? Acho que não. Acho que, de novo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mais do que nunca, a responsabilidade agora é repensar o porquê as organizações existem. Porque ainda tem uma grande parte das organizações fixadas naquela mentalidade do Friedman de 50 anos atrás, de que as organizações existem para encher o bolso do acionista de dinheiro. No momento que a gente vive hoje, eu não sou nem um pouco contra que as pessoas encham o bolso do acionista de dinheiro, desde que elas garantam que quem trabalha naquela cadeia de valor não vai estar em condições de trabalho análogo à escravidão, de que as pessoas que trabalham na produção da matéria-prima vão ser remuneradas de forma justa, de que os funcionários que trabalham dentro dessas empresas tenham uma vida mais saudável, não estejam perdendo sua saúde mental e física por causa do trabalho, desde que exista um compromisso ambiental com os territórios onde essas organizações operam. Eu não acho que a gente vai acabar com combustível fóssil e mineração. Cara, a maior parte das coisas que a gente consome na nossa vida vem desses produtos hoje. Não é uma questão de acabar, mas como é que a gente consegue tornar esse uso mais sustentável. É tão louco a questão, principalmente do resíduo e da forma como a gente consome, como a gente explora de maneira desenfreada, que recentemente tiveram algumas imagens de alguns de monitoramentos em Marte
Tem resíduo. Tem lixo em Marte já. Nossa Senhora. Resíduo de satélite. Encontraram fezes humanas em Marte. Então, assim, cara, como é que isso foi parar em Marte, sabe? Então, e aí, quando a gente tá falando... Por exemplo, o planeta Terra, mano, é muito louco. A gente fica vendo aquelas fotos românticas, daquela coisa toda azul. Mas vocês já viram uma foto real de como é a Terra agora? Como que tá a estratosfera da Terra, assim, como tá por fora? Não dá pra ver a Terra, é só satélite. Manda pra gente que a gente vai postar lá nas redes do Brasil Climate Summit. Eu vou mandar pra vocês. Cara, é muito louco, assim, é só equipamento de satélite em volta da Terra. Então, assim, a gente tá conseguindo jogar lixo até no espaço, porque essas coisas não voltam, não tem uma maquininha pra fazer aterrissar aqui de novo. Entendeu? Então, quando a galera fala que não existe planeta B, não existe mesmo. A criança 8 bilhão nasceu durante a COP do ano passado, acho que era dia 8 de novembro, a Terra bateu 8 bilhões de pessoas. A gente nunca envelheceu tanto. A gente está num momento, por exemplo, em que, apesar da taxa de natalidade estar caindo na maior parte dos países, a gente tem as pessoas vivendo muito mais. E essas pessoas que estão vivendo muito mais, elas estão deixando de ser força de trabalho. Quando elas deixam de ser força de trabalho, infelizmente, a economia como a gente vê hoje, lê elas mais como custo do que como um ativo. Se a gente continua desse jeito, quem vai cuidar dessas pessoas? Precisa de um compromisso. O Estado não dá conta sozinho de cuidar dessas pessoas. E o nosso impacto no nível individual, enquanto mais jovens e etc., também não dá para se responsabilizar totalmente. A gente vai precisar que as organizações privadas assumam uma posição nessa mesa um pouco maior, sabe? Não dá mais para dizer só, não, a gente só vai colher os bons frutos desse processo. A galera vai ter que se implicar com um investimento maior para garantir, inclusive, a continuidade dessas organizações, porque senão no futuro nem elas vão existir, porque nem vai ter planeta para isso, sabe? A Camila vai contar um pouquinho pra gente o que é a Agenda 2030, que é bastante falado, então as pessoas sabem o que é porque está na pauta, né? Foi discutido na campanha presidencial em demasia, mas o que é essa Agenda 2030 e como o que você faz se relaciona exatamente com a Agenda 2030? Bom, a Agenda 2030 é a segunda onda de um movimento das Nações Unidas para convergir o planeta, os países, principalmente os países, né, que são parte das Nações Unidas, num lugar de como é que a gente faz esse planeta ser melhor. Tudo começa lá em 2015 com os Objetivos do Milênio, que eram 15, se eu não me engano, mas começa lá com os Objetivos do Milênio, que não foram atingidos. A meta era 2015, esses Objetivos do Milênio não foram atingidos. E aí, a galera lança a Agenda 2030 no sentido de o que a gente pode fazer com o deadline limite de 2030 para erradicar a pobreza, a fome, promover equidade de gênero. E aí, dentro da Agenda 2030, as Nações Unidas estabelecem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos são seguidos de 169 metas que os países e as empresas podem aderir e começar a apresentar planos para ajudar, né, a gente a garantir que vai ter planeta e que as pessoas vão viver melhor com prazo até 2030. Dentro dessa agenda aí de 2030, muitas coisas aconteceram. Então, a gente teve um movimento muito grande por equidade de gênero, nasceu, por exemplo, o ONU Mulheres nesse movimento. A gente teve um movimento por equidade racial durante esse período. Agora a gente está numa onda muito grande de falar sobre mudanças climáticas. Parte, inclusive, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão ligados a questões ambientais, uma parte substancial dos ODSs. E essa agenda impacta diretamente uma agenda que o mundo empresarial chama de ESG, que é uma sigla em inglês para ambiental, social e governança. Eu gosto de fazer um depara dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o ASG ou ESG.
No Depara, a gente vai aí entendendo quais são questões ligadas ao meio ambiente que estão diretamente conectadas aos processos e principalmente produto e matéria-prima, e como essas pessoas lidam com os territórios em que essas organizações atuam. A gente faz um Depara no social, que está muito ligado nessas questões de gênero, erradicação da pobreza, promoção da qualidade de educação e outros indicadores sociais, mas também dentro das organizações está ligado a gestão, está ligado à cultura. E aí, nas questões de governança, a gente tem os ODS de parceria, a gente tem os ODS que estão falando um pouquinho mais da institucionalização das coisas e da colaboração entre diferentes setores para a gente conseguir ter um mundo melhor até 2030. Em termos muito simples, essa seria a agenda. A outra pergunta me perdi aqui já. Como que o que você está fazendo hoje se relaciona com essa agenda? Como que você consegue impactar diretamente ou indiretamente? Bom, basicamente, todo o meu trabalho está conectado com a Agenda 2030, mais especificamente com os ODS 13 e 14, que vão falar de florestas e oceanos hoje, mas também estou muito engajada no ODS 4, que é um ODS de promoção de educação de qualidade, o ODS 5, de equidade de gênero. Por que o meu trabalho se relaciona com isso e está tão intrinsecamente ligado? A gente está sempre tentando... Eu incluiria também esse ODS 17, que eu acho que você faz muito bem, essas parcerias que você tem feito. Com certeza, com certeza. Acho que o ODS 17 é tipo um guarda-chuva da nossa atuação, porque é esse lugar de ponte entre diferentes setores, organizações, níveis de operação. E aí, o nosso trabalho, basicamente, então, como é que a gente faz para garantir que a gente está trabalhando com o ODS 5, por exemplo? Nós priorizamos a contratação de grupos subrepresentados, especificamente mulheres pretas, mães, periféricas. A gente sempre oferece, por exemplo, para as comunidades em que a gente atua, um processo formativo. A gente está sempre ali trazendo ferramentas de educação para dentro do nosso trabalho, seja nas comunidades tradicionais onde a gente está atuando, ou que vão receber a nossa imersão, ou que vão receber algum projeto que a gente vai fazer, ou que algum parceiro vai fazer, mas a gente também faz o outro lado da educação, das organizações que acreditam na gente, investem no nosso trabalho, e a gente vem promovendo diálogos intersetoriais, e aí eu acho que é onde também a gente acaba estando próximo do ODS 17. Eu poderia citar o ODS 10 aí, que vai estar na redução das desigualdades, né? E a gente faz isso como? Promovendo remuneração justa para as pessoas que trabalham com a gente, tomando cuidado de atuar em territórios em que a gente pode, de fato, deixar um legado positivo naquele lugar para as pessoas que vivem ali. E eu acho que todo mundo pode ter um ODS para chamar de seu, mas eu queria fazer um parênteses aqui. Já está posto que a gente não vai atingir todas as metas dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. E isso é triste de saber, mas é motivo para a gente parar de trabalhar? Não. Na verdade, deveria dar mais energia para a gente colocar mais força no trabalho e tentar reverter aí esse quadro agora, sabe? E isso está acontecendo principalmente relacionado às questões de clima, porque, infelizmente, a gente não conseguiu mudar a forma como a humanidade consome e na velocidade que a gente consome. Então, acho que o maior desafio dos próximos 8 anos e meio aí para a gente atingir ou não completamente todas essas metas tão audaciosas é a gente repensar a forma como a gente vive. E esse é o maior desafio da sociedade, é o desafio planetário, assim, sabe, nesse momento. Mas eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso e tornar
essa agenda mais tangível para o dia a dia das pessoas, mais a gente tem chance de chegar perto em algumas categorias dessas metas, eu acredito. Muito bom, Camila. Acho que tem um desafio muito grande pela frente, mas acho que a gente não pode se assustar com esse tamanho do desafio, né? Porque é um passinho de cada vez, em conjunto, cada um com a sua parte, a gente vai avançando. Eu queria entender as tuas impressões sobre como que o Brasil pode liderar essa pauta, como que ele vem liderando essa pauta também, e quais são as grandes oportunidades de investimento e as oportunidades que o Brasil pode ter para liderar esse processo climático e dessa pauta. Bom, para mim, e eu acho que para boa parte dos especialistas pelo mundo, o Brasil é um celeiro de oportunidades, assim. Eu acho que na agenda de descarbonização, o Brasil tem um potencial tremendo, não só pelo vasto território, e aí território terra mesmo, para a gente atuar. Só que é isso, né? A gente tem uma oportunidade grande porque o desafio do desmatamento é tão grande quanto. Então, para o mercado de carbono, eu acho que o Brasil pode ser uma chave. Aqui a gente tem uma questão que é tornar o carbono do Brasil, o crédito de carbono do Brasil confiável, mas muita potência de promover uma economia mais verde, se for feito com cuidado, eu acho que pode trazer muito valor, principalmente para as pessoas que vivem nos territórios onde essas terras, essas áreas de reflorestamento, esses offsets especificamente para o mercado de carbono vão estar. Se a gente não simplesmente abandonar essas pessoas, mas cuidar desses territórios, eu acho que a gente pode trazer muito valor. O Brasil tem a chance de liderar a agenda de bioeconomia no mundo, não só porque a gente tem a floresta mais biodiversa do mundo também, que é a floresta amazônica, mas porque a gente tem muita inteligência, muito conhecimento nas nossas caixinhas aí, e a gente tem exportado talentos, inclusive. Então, eu acho que a bioeconomia é uma outra porta potente para atração de investimento, aumento de postos de trabalho. Com certeza, na agenda de transição energética, o Brasil pode se destacar. E aí, aqui, eu queria fazer um parênteses que, apesar da gente ter uma matriz energética majoritariamente considerada mais sustentável, hidrelétrica não é tão sustentável assim diante dos estragos que elas podem causar na vida de muitas pessoas. Vide Belo Monte. Então, eu acho que a gente precisa pensar em transição energética e a gente pode liderar essa agenda no mundo também. A gente tem empresas no Brasil fortíssimas em tecnologia que podem exportar e, na verdade, até fazer intercâmbio de muitas tecnologias. Acho que a gente pode, junto com a aliança dos países das florestas tropicais, a gente pode promover muita coisa, tanto em bioeconomia quanto dentro do mercado de carbono. Acho que a gente tem muita potência para gerar mais empregos, mesmo nas indústrias agora. Eu acredito que, se a gente repensar os modelos produtivos do Brasil, e é isso, gente, é papo para mais de hora, né? Tem pessoas há décadas estudando como repensar modelos produtivos aí, mas se a gente conseguir chegar em alguma maneira e que isso se alinhe com uma produção mais sustentável, principalmente no setor de alimentos, e aí eu acho que é isso. Dentro de sistemas alimentares, para mim, o Brasil é uma chave, e por onde eu passo, todos os congressos que eu tenho escutado, que as pessoas estão falando ali em food systems, a galera olha para o Brasil. Imagina, apesar do agronegócio no Brasil representar, se eu não me engano, 1% do PIB só. O agro é pop, mas ele não é a maior força econômica do Brasil.
E a gente precisa falar disso, porque é mais propaganda do que dinheiro no bolso dos cofres brasileiros mesmo. Mas é muito representativo para o Brasil e para o mundo. Eu acho que, apesar de o agronegócio, indústria, não ser o que põe a comida na mesa do brasileiro, é o que põe a comida na mesa do resto do mundo. Então, só o Brasil, sozinho, tem o potencial de alimentar, quase 1 bilhão de pessoas em tudo que a gente faz de exportação. Imagina se tudo isso for sustentável, se tudo isso cuidar mais das pessoas, se todos esses processos reduzirem as suas emissões de gases de efeito estufa. A gente tem a potência de atrair mais investimentos para esse setor, que já é um setor próspero, mas que pode ser melhor ainda. E a gente pode melhorar as condições para os pequenos produtores no Brasil, que, em geral, é o que tem alimentado a mesa dos brasileiros, né? E aí eu acho que é isso. A gente tem, dentro da agenda de soberania alimentar, bastante potencial também, com o desafio de combater a insegurança alimentar dentro do nosso próprio país. E você acha que hoje o ecossistema no Brasil, que gira em torno da sustentabilidade, das práticas sustentáveis nas diversas áreas, está preparado para um crescimento exponencial? Se o Brasil hoje tivesse que liderar esse processo, a gente está pronto para isso, na sua opinião? Eu acho que não, mas nenhuma outra economia também estava. Tipo, quando a situação aconteceu, entendeu? É aqui que eu acho que entra um termo que, para mim, foi o mais ouvido durante a COP27 em Sharm el-Sheikh, que foi colaboração radical. Nesse momento, se a gente não tem todas as ferramentas, é agora que as nações com mais ferramenta, com mais estrutura, deveriam se aliar, entende? Eu acho que o Brasil tem uma capacidade, e eu acho que politicamente a gente está podendo fazer isso melhor agora, de articulação de outros atores. Então, para aquilo que a gente não tiver preparado completamente, em termos de estrutura técnica, até legislação e etc., a gente pode articular colaboração internacional para conseguir executar aqui dentro. Mas eu acho que a gente tem bons profissionais, a gente tem muitas empresas muito capazes. Eu acho que o que a gente precisa é de um núcleo forte de articulação desses movimentos de colaboração. Vai ser difícil, mas, por exemplo, quando a pandemia bateu, o que foi em 6 meses? Tipo assim, 80% das empresas do Brasil foram capazes de se transformar, das empresas e governos, foram capazes de se transformar digitalmente para um trabalho remoto. Então, eu também vejo que a gente não se organizou para um crescimento exponencial porque o problema bom não chegou, entendeu? Não que a pandemia tenha sido um problema bom, né, gente? Vou fazer um disclaimer aqui. Mas em termos de transformação digital, se a pandemia não tivesse acontecido, a gente nunca discutiria trabalho remoto nem para o governo, nem em nível, no nível global, na velocidade que a gente fez. Para vocês terem ideia, gente, um parênteses aqui, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil são 2 organizações que toda a parte de mainframe deles, toda a parte de gestão de dados, era tudo físico. Tudo físico. O técnico tinha que ir num prédio e acessar os servidores físicos. Quando bateu a pandemia, você imagina que eles tiveram que transformar tudo para a nuvem para conseguir continuar operando. E eles conseguiram. Então, cara, se até a Caixa e o Banco do Brasil conseguiu passar por um processo de transformação digital, os Correios conseguiram passar por um processo de transformação digital. Eu não tenho dúvidas que a gente consegue operar isso, mas a gente precisa de colaboração. As melhores cabeças pensando juntas e tentando, nesse momento, não é puxar a maior fatia, cada um para o seu bolo, sabe? O bolo é do planeta e a gente tem que pensar como o Brasil pode colaborar no total, assim. Eu não sou ingênua.
Eu sei que alguém vai ter que lucrar com tudo isso que vai acontecer. Também não sou contra as pessoas ganharem dinheiro, desde que todo o resto também seja ganhando, sabe? Sobe todo mundo junto, assim. Esse é o modelo ideal. Eu acho que é uma utopia minha pensar assim. Mas eu vejo possibilidade. E aí, assim, gente, pensando no meu modo sobrevivente, vocês assistiram The Last of Us? Ainda não. Um episódio. Tá, eu não vou dar spoilers, então. Mas é porque eu não tinha jogado, mas eu assisti. E aí tem um personagem que faz parte, tipo, desses movimentos de sobreviventes, assim. Aquela pessoa que acredita muito no fim do mundo. Então ele estava super preparado. Uhum. Tinha um bunker estocado de alimento, semente, rádio, porque falou, não vai ter internet, não vai ter TV, tem que ter comunicação via rádio, não sei o quê. Em algum momento eu falei, meu Deus, eu tô igual essa pessoa, eu preciso achar uma terra que tenha autonomia de água, que eu consiga promover, que eu consiga ter autonomia energética, que eu consiga plantar e etc. E aí, quando você olha geograficamente para o resto do mundo, o Brasil, inclusive o Brasil é o melhor lugar para isso. Assim, tipo, eu tenho falado com vários amigos, assim, ambientalistas e todo mundo. Gente, Brasil é o melhor lugar. Então, a gente tem a melhor posição geográfica ever. A gente tem a maior floresta biotropical e mais biodiversa, a floresta tropical e mais biodiversa do mundo. A gente tem uma extensão de território absurda para reflorestar e acho que a gente precisa dar a mão para outros setores, não numa visão colonialista. A gente precisa trabalhar num regime de igualdade, assim, sabe? O Brasil precisa, de fato, liderar a ação, mesmo que sejam empresas, governos de outros países atuando aqui, eles precisam agir de acordo com a nossa visão e respeitar a soberania do nosso país. Eu acho que se isso acontecer, a gente não precisa operar todas as coisas manualmente, sabe? Dá para muitas mãos fazerem todo o trabalho. Então é cooperação e adaptação, né? São as duas palavras-chave aí para o nosso sucesso. É isso. E agora nós vamos fazer uma pequena pausa para te fazer um convite. A segunda edição do Brasil Climate Summit acontece em setembro, em Nova York, na Semana do Clima. O evento reúne pessoas que trazem ideias, propostas e soluções para criarmos no Brasil um ecossistema de desenvolvimento sustentável, dando luz às potencialidades do país na liderança de uma economia verde. Para saber mais, siga a gente nas redes sociais, @Brasil Climate Summit. Então, Camila, como que as pessoas podem se informar mais sobre esse assunto? Que dicas você traz para elas? Eu acho que tem vários canais, mas primeiro eu seguiria fontes responsáveis, veículos de comunicação especializados no assunto. Aqui no Brasil, o Clima Info é uma boa fonte, a galera do Alcoa tem uma editoria de sustentabilidade super legal, a Folha, o Estadão, enfim. Em geral, os veículos de comunicação tradicionais trazem a parte informativa muito boa. Mas tem um outro lado, que é conhecer a realidade das pessoas. Então, eu acho que seguir e acompanhar perfis como a Mídia Índia, como ativistas pelo clima, ou como especialistas, tipo o perfil da Nathalie Unterstel, da Flávia Bellaguarda, da Andréia Coutinho, pessoas que estão, por exemplo, falando não só de mudanças climáticas, mas também das soluções e da realidade do dia a dia de lidar com esse tema em fóruns nacionais e internacionais. E eu acho que tem também conteúdos, dá para fazer o programa de liderança climática da Fundação do Al Gore, que é o Climate Reality. Hoje em dia tem, inclusive, uma presença forte aqui no Brasil. O programa está online, então você pode se tornar um líder climático. Dá para fazer a formação do ICL, que é a rede Youth Climate Leaders. Se você for do ramo do direito, dá para fazer parte da La Clima, que é uma rede de advogados fundada pela Flávia Bellaguarda, pessoas advogadas que trabalham com a agenda climática, que enfim, acabam
inclusive fazendo parte do Observatório do Acordo de Paris e etc., que é uma outra newsletter, um outro conteúdo que dá super para consumir e é muito legal. Acho que super vale ficar de olho nos conteúdos que, por exemplo, o Instituto Clima e Sociedade coloca sempre no ar, porque eles são uma fonte muito bacana de conteúdos relacionados à governança climática, incidência política, principalmente, sobre o tema. E também, tipo, pensando em dicas de como dá para a galera se engajar ativamente, eu acho que a gente pode olhar em 3 níveis. Eu gosto de pensar sempre na teoria U, do Otto Scharman, sabe? Que você pensa no nível eu comigo mesma, eu com o meu microecossistema, né? Eu com a sociedade, daí eu com a natureza. Em nível individual, é olhar para os nossos comportamentos pessoais, para as nossas escolhas de consumo, e entender como que a nossa vida pode ser uma vida mais sustentável, pode ser uma vida que cuide mais do planeta, e como que a gente pode trazer a natureza para perto da gente. Seja nos nossos momentos de lazer, seja na nossa casa, tendo mais plantas, seja andando mais tempo descalço, seja fazendo melhores escolhas no uso inteligente da água, no uso consciente da eletricidade. Se tiver a oportunidade de ter uma matriz energética ainda mais sustentável, solar em casa e etc., se posso ter uma composteira, se posso fazer reciclagem melhor e separação melhor dos meus resíduos, etc. Essas são as escolhas individuais. Tem a escolha nesse ecossistema da sociedade mais próximo da gente. Como que eu posso influir no meu condomínio, no comportamento da minha família? Como é que eu posso reduzir a minha pegada de carbono, a minha pegada hídrica, e fazer com que as pessoas que me cercam no meu trabalho, no condomínio onde eu vivo, na escola dos meus filhos, junto com a família e etc., também tenham uma vida mais sustentável. E aí consigo externalizar isso, por exemplo, para as decisões de trabalho que eu tomo, para as pessoas que eu voto no campo político e etc. Mas não menos importante, quando a gente for pensar em nível de natureza, no que eu invisto meu tempo de voluntariado, meu recurso, que organizações eu acredito, e escolher projetos, pessoas, se engajar com movimentos que de fato estão virando o ponteiro quando a gente fala de transformar a relação das pessoas com a natureza. Então, poxa, se eu posso trocar uma viagem de férias que eu faria e ir, por exemplo, conhecer um território do Brasil que precisa de ajuda, vou lá, vou dedicar meu tempo, vou me entregar também para esse processo. Mas se eu entender que essa não é a maneira mais eficiente para aplicar o meu tempo, vou escolher uma organização séria, um projeto sério e investir recurso monetário, pode ser, mas também pode ser recurso intelectual. A gente pode doar de várias maneiras, e eu acho que a cultura de doação é um grande instrumento quando a gente fala de engajamento. E aí, tentar, obviamente, não ser só um ativista de sofá que está ali vendo as notícias e postando, mas que não faz nada na sua vida para transformar aquilo em algo real. Acho que esses são os meus pontos principais com relação ao engajamento. Gente, tá bom demais o papo, mas a gente vai ter que nos despedir. Camila, muito obrigado pelo seu tempo, foi bacana demais. E a gente só tem a agradecer a você por tudo o que você tem feito pelo clima, pela sustentabilidade, engajando outras pessoas, trazendo mais gente para esse movimento tão bonito. E obrigado. Camila, muito, muito obrigado pela tua participação. Acho que nos trouxe muitos insights aqui. Para quem quiser assistir um pouco mais, para quem quiser acompanhar a gente e ver mais falas da Camila, segue a gente nas redes sociais, segue a gente no nosso YouTube da Brasil Climate Summit. A gente falou hoje com a Camila e foi um momento muito especial. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila. Foi muito legal a conversa. Todos esses ensinamentos que você trouxe para a gente hoje, esse bate-papo muito legal. A gente tira hoje lições super valiosas para como a gente pode dar os próximos passos nessa cooperação relacionada à sustentabilidade no Brasil. E a gente fica feliz que tem pessoas como você já fazendo um trabalho tão bonito e que a gente vai seguir acompanhando. Então, obrigado pelo seu tempo,
pela disposição e por ajudar tanta gente. Imagina, gente, eu que agradeço. Foi uma honra. Me chamem quantas vezes vocês quiserem que eu venha. Brasil Climate Podcast é uma produção da Rádio Mínima.